Voltamos a apresentar Amanhecer 102. Amanhecer 102. Oferecimento Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Medprev Imperatriz. Muita saúde em um lugar só. RC Bike Shop. Paixão por bikes. Instituto Oftalmológico de Imperatriz. Veja a vida melhor. EMAC Materiais para Construção. Tudo em material de construção para a sua casa e empresa. Lojas Maranata. Lugar de gente feliz. Saúde Center. O centro da saúde da mulher. Reflita um pouco. Deus tem uma palavra para o seu dia. Vamos à nossa reflexão especial de Páscoa. Vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa em si, o significado da Páscoa e também sobre o sangue de Jesus. Antes eu quero desejar aqui uma feliz Páscoa para todos vocês e aqueles que estão também no nosso canal no YouTube. Feliz Páscoa para vocês. Jesus ressuscitou. Temos motivos para celebrar, para nos alegrar, porque Ele pagou o preço e derramou o seu sangue por nós. É bem verdade que o comércio e que a indústria sempre tenta desvirtuar as coisas sagradas, as coisas de Deus, para tirar o foco e tirar a adoração daquele que é digno de adoração e gratidão, que é o Senhor Jesus. E para o comércio, Páscoa é chocolate, é ovo de Páscoa, é coelho, coisas que não tem nada a ver, apesar deles criarem uma explicação que o coelho é símbolo de fertilidade e Páscoa não tem nada a ver com a Páscoa. Páscoa é um ritual que chama-se passagem. O nome Páscoa vem dessa palavra que traduzida é passagem. Êxodo capítulo 12 está escrito a instituição da Páscoa. Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo do Egito. E o faraó do Egito, o rei do Egito, estava com o coração cada vez mais duro, apesar das manifestações, os milagres, as coisas, as pragas que vieram sobre o Egito. O povo estava escravo, o povo de Israel não tinha vez, não tinha voz, não tinha sonhos, não tinha direitos. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor daquele povo. E por último, Deus falou para Moisés, em Êxodo capítulo 12, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E aí ele foi descrevendo, e no versículo 7 de Êxodo 12, ele diz, e tomarão do sangue e o poloão em ambas as ombreiras e nas vergas das portas, nas casas que o comerem. E naquela noite comerão
a carne assada, né? A carne assada e com pães asmos e ervas amargas o comerão. Ele diz também, no versículo 11, comereis com vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés, cajado na mão, comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 11. Versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima. E não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações. Celebrareis por estatuto perpétuo. Esta é a Páscoa do Senhor. Amados, o que a gente pode ver de interessante? Tudo aqui é interessante, é claro, mas havia um povo escravo. E a partir da Páscoa, esse povo seria liberto, seriam livres. E na preparação da Páscoa, Moisés ordenou que pegasse um cordeiro e que o sangue do cordeiro fosse passado nas portas. E esse sangue seria por sinal. Quando o anjo da morte viesse e visse o sangue na porta, ele passaria por cima. E essa atitude de passar por cima é que traduz a palavra Páscoa. Vocês verem aqui que não fala de peixe. As pessoas comem peixe, tem uma tradição, não sei de onde veio isso, mas não da Páscoa bíblica. Isso aqui está na igreja, da Bíblia da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, e todas as Bíblias. Êxodo capítulo 12 fala da instituição da Páscoa, da libertação daquele povo. Do momento, eu imagino aquela noite, onde as famílias se reuniam. Se uma família não desse conta de um cordeiro, se sobrasse carne, tinha que convidar o vizinho. Momento de comunhão também, né? E eles passando o sangue na porta. À meia-noite, na casa onde tinha um sangue na porta, onde tinha um sinal do sangue, o anjo passava por cima. Naquela casa não haveria morte, não haveria dor, não haveria pranto, haveria alegria. Houve comunhão, houve um churrasco delicioso, né? De um cordeiro, de um carneiro. Eu sou apaixonado por carne de carneiro, né? Estou aqui já com água na boca, esperando minha esposa preparar um cordeirinho para nós, né? Mas na casa que não tinha o sangue, por sinal, houve morte, houve dor, houve pranto. Inclusive na casa de Faraó, que o anjo chegou, não tinha o sangue, não tinha o sinal. É claro, ele não fazia parte daquele povo. E o anjo entrou ali, e o filho de Faraó também morreu. Essa foi a instituição da Páscoa, queridos. E o que temos a ver com a Páscoa atual? Porque o sangue de Jesus, porque Jesus foi o nosso cordeiro pascual. Na Páscoa judaica, um cordeiro, um animal, foi sacrificado, e o seu sangue significou o sinal da liberdade, da libertação, da vida. Aquele povo, Jesus, na mesma Páscoa, nos dias da Páscoa, Jesus veio ser esse cordeiro pascual.
e ele foi preso. Ele se entregou, ele foi humilhado. Isaías capítulo 53 diz que não havia beleza nele, homem de dores. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus derramou o seu sangue. Jesus morreu na cruz, na Páscoa, para ser o nosso Cordeiro Pascual. E o sangue de Jesus é bem mais forte, mais poderoso do que o sangue de um carneiro, porque tira também da maldição, do pecado e do juízo. E aquelas pessoas, aquelas vidas que têm o sangue de Jesus na sua casa, na sua vida, são essas pessoas que estão a salvas da morte eterna. E o anjo da morte vai respeitar o sinal do sangue na tua vida. Nós vemos, queridos, toda a situação, se fôssemos falar aqui de tudo que aconteceu no momento em que Jesus foi crucificado, daria aqui talvez uma semana para a gente conversar sobre isso. Mas eu quero ressaltar pontos importantes. Um deles é que uma semana antes de Jesus ser crucificado, de Jesus ser o sacrifício, uma semana antes, ele foi ovacionado. Hoje muitas pessoas comemoram o Domingo de Ramos, né? Com ramos de palmeira, levam para a Igreja Católica faz muito isso. E aconteceu aquela entrada triunfal de Jesus montado no jumentinho. As pessoas ovacionavam o rei de Israel, o rei dos judeus. Hosana nas maiores alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. E abanavam os galhos de palmeira, colocavam suas capas no chão para que o jumentinho passasse por cima, honrando o Senhor Jesus. Jesus foi ovacionado por todo aquele povo. E aquele mesmo povo, uma semana depois, gritaria com plenos pulmões: crucifica-o. Quantas pessoas têm agido dessa forma? Eu pergunto a você, qual a tua atitude? Quantas pessoas um dia honram o Senhor, um dia adoram o Senhor, e no outro, próximo dia, negam o Senhor Jesus, viram as costas para Ele? Amados, era comum para aquele povo libertar, dar um presente de Páscoa. E esse presente de Páscoa era libertar qualquer preso que o povo pedisse. Era um presente no dia da Páscoa, um indulto de Páscoa, né? Mas esse indulto era a libertação de um preso. Engraçado que, interessante, que Jesus, ele foi levado a Pilatos. Quando os judeus voltaram da presença de Herodes, trazendo Jesus de volta ao tribunal, Pilatos ficou muito aborrecido e perguntou-lhe o que queriam que ele fizesse. Lembrou-lhes que já havia interrogado Jesus e não encontrara nenhuma culpa nele. Olha só, Pilatos, não vendo culpa em Jesus. Ele recordara as acusações que fizeram contra ele, mas nenhuma prova convincente fora apresentada para confirmar a sua acusação. E Pilatos até se esforçou para libertar Jesus, mas não tomou partido. Aquele mesmo povo, aqueles mesmos judeus estavam ali, foram eles que acusaram Jesus, foram eles que entregaram Jesus, foram eles que queriam que os romanos crucificassem Jesus. Aquele mesmo povo que uma semana antes estava ali
dizendo hosana, honrando Jesus, aplaudindo o Senhor Jesus. E Pilatos recebeu Jesus, mas fez de tudo. Jesus tinha sido levado à presença de Herodes, que era judeu como eles mesmos, e não encontrou nada para que fosse condenado à morte. Contudo, para apaziguar os acusadores, Pilatos disse: portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Lucas capítulo 23, versículo 16. Então Pilatos disse: depois eu vou castigar, vamos dar uma surra nele aqui, um castigo, e depois vamos soltar, vou liberar ele. Ele estava decidido a liberar Jesus. Pior ainda, Pilatos tinha certeza que Jesus era o Messias. Sabe por quê, queridos? Pilatos mostrou fraqueza, pois ele sabia que Cristo era inocente. Ele tinha autoridade para soltar Jesus. Os judeus não mais esqueceram disso durante o julgamento. Haviam conseguido intimidar o governador romano e agora, tirando vantagem disso, o pressionaram até conseguir a condenação de Jesus. Os judeus pressionaram isso. O povo de Jesus, o mesmo povo dele. Quanto erro, quanta maldade. A multidão alvoroçada exigia mais e mais a vida do prisioneiro. Enquanto que Pilatos, ele hesitava em fazer isso. E depois, Pilatos recebeu uma carta da sua esposa que dizia assim: não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofria a seu respeito. Mateus capítulo 27, 19. Ela sabia, né? A esposa sabia que Jesus era inocente. Que esposa sábia, não? Mas o marido, para variar, não ouviu a esposa. Pilatos, ao ler a carta, ficou branco, empalideceu. O povo, ao perceber sua hesitação, insistiu ainda mais. Ele sabia que precisava tomar uma atitude. E era costume, na Páscoa, dar um presente para o povo. E o presente era libertar. Os soldados romanos, eles iam libertar aqueles que o povo escolhesse. E eles haviam capturado há pouco um criminoso de fama chamado Barrabás. E trouxeram aquele pior criminoso ali. Porque Pilatos achava que colocando Barrabás e Jesus, o povo escolheria Jesus, porque ele era inocente. Então assim Pilatos ficaria de alma lavada. Não condenaria Jesus. Ele apostava nisso, que o povo de Jesus, que o seu povo, não fosse escolher um criminoso como presente. Ah, queridos, Barrabás era ladrão e assassino. Então Pilatos voltou-se para a multidão e perguntou com seriedade: um presente de Páscoa. Escolha um presente de Páscoa. A quem quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Mateus 27, 17. E toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Lucas 23, 18. Que terrível presente escolheram, não é mesmo? Pilatos emudeceu de espanto e desapontamento. Não era possível. Eles pediam a morte de um homem justo, sem motivo para condenação à liberdade de um assassino. Não fazia sentido com essa possibilidade. Provavelmente, Pilatos não estava contando com isso. E entregando o julgamento ao povo, ele havia perdido o controle total para a multidão. Eles o levaram onde queriam. É por isso que existem adágios populares que as pessoas falam e outros ficam copiando, dizendo a voz do povo é a voz de Deus. Não
Não é. A multidão pediu a crucificação. Pilatos disse, o que vocês querem? Quem vocês escolhem? Eles dizem, Barrabás. E com esse inocente eu faço o que com eles? Eles disseram, crucificam-o. Crucificam. Verdadeiramente a voz do povo não é a voz de Deus. E Pilatos, para tirar, né, a sua culpa, lavou as mãos. Eu lavo as minhas mãos. Como se ele estivesse dizendo, caia sobre vocês a condenação desse justo. E o povo diz, caia sobre nós a condenação desse justo. Oh, amados, mesmo assim Jesus foi e não negou a sua missão. Ele foi até o final. E quando Jesus estava ali, na cruz do Calvário, chegou um momento. Ele até disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E naquele momento ali, Jesus, depois de ser humilhado, Jesus foi cuspido, foi esbofeteado, até uma vara foi arremessada na sua cabeça, espinhos furaram a sua fronte, ele estava inchado. A Bíblia diz que pelas suas chagas fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Ele levou sobre si a nossa dor, o nosso pecado, ao ponto de Deus Pai não poder olhar para o Filho, ao ponto de Jesus falar, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento ele se fez pecado, ele assumiu o teu pecado. E ele ainda disse, Pai, perdoa-os. E por último suspiro, Jesus disse, telextai, está consumado. E com o seu sangue derramado na Páscoa, Jesus nos resgatou da morte, do inferno, do pecado, do juízo. E reconciliou o homem, a humanidade com Deus. Rasgando o escrito de dívida contra mim, contra você, que nos era desfavorável, que nos remetia à condenação eterna. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo o louvor. Mas Ele não ficou morto, Ele não ficou na cruz, Ele ressuscitou. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou e habita no meio de nós. Está bem pertinho de nós. Ele disse, estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou pelo sangue de Jesus. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para você também. Jesus ressuscitou. Ele morreu, Ele sofreu, Ele foi humilhado. Mas Ele ressuscitou. O sacrifício que nos traz a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Com suas pisaduras fomos sarados. Uma Páscoa abençoada para você. Qual presente você vai dar? Para quem será o teu presente? O meu presente é para Jesus. O meu coração é do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, se inscreva no canal e compartilhe com os teus amigos. Deus te abençoe. Feliz Páscoa. Shalom, shalom.